Ouça agora uma mensagem de fé com o pastor Genivaldo Silva. A paz do Senhor para todos. Amém? Graças a Deus que nós podemos mais uma vez encontrar-nos aqui para a glória de Jesus. Semana passada nós estávamos estudando sobre os dons espirituais, não é? E nós estudamos falando sobre os dons que tem em 1 Coríntios. E agora nós vamos falar também, ainda, os de Romanos, capítulo 12, né? Nós estudamos 1 Coríntios, capítulo 12, onde nós vimos ali uma série de dons. Antes de nós entrarmos precisamente em 1 Coríntios, eu quero só dar uma repassada nos dons de 1 Coríntios. Ali nós vemos que nós estudamos quais dons? Quem lembra? Quem lembra? De 1 Coríntios, quantos dons nós temos lá? Aproximadamente 9. Né? E nós vemos ali também no versículo 26, 27 e 29, nós vemos mais algumas coisas, no mesmo capítulo 12, falando, vamos supor, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Paulo está falando também sobre esses dons, né? Dons de socorro, que ele fala, apóstolo, profeta, doutores, milagres, dons de curar, socorro, governo e variedade de língua. E nós vamos estudar isso. Eu creio que semana passada nós estudamos sobre a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento do Espírito, a fé, os dons de milagre, os dons de cura, a profecia, as línguas e a interpretação de línguas. Agora nós vamos estudar sobre ministério, ensino, exortação, contribuição, administração e misericórdia. E depois nós estaremos estudando ainda os dons ministeriais de Efésios capítulo 4, versículo 11, que é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Nós vamos ver se Deus nos abençoa dando essa graça de nós estudarmos. Vamos ler, então, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8 ao 8. Romanos capítulo 12, de 6 a 8. O que é um dom? O que é um dom? O quê? Uma dádiva, um presente, né? Vamos ler então Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. Quero pedir às minhas crianças. Versículo 6, 12, versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é mistério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Vamos, então, aprender esses dons. O primeiro que se fala aqui é profecia. Nós já estudamos semana passada sobre o dom de profecia. A profecia, ela tem 3 características. Quais são? Quem pode me dizer? A profecia, ela tem 3 características. Quem pode me dizer? Exortar. O que mais? Vamos lá, gente. 1 Coríntios,
levar vocês na Bíblia, porque a Bíblia é quem responde. 1 Coríntios, versículo 14. Capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Vamos repetir o versículo? Todos acharam? A profecia bíblica, vamos repetir o que eu disse. A profecia bíblica, ela tem 3 características. Quais são elas? O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Esse é o sentido bíblico da palavra profecia. Agora existe também uma outra profecia. E essa profecia está lá em Pedro. Diz assim: não há nenhuma profecia que não seja dada por Deus. E essa profecia que a Bíblia está referindo, de Pedro, é a palavra escrita. Então nós não devemos confundir profecia com a Bíblia, leitura da Bíblia, palavra escrita, com profecia prognosticada. A palavra prognosticada, quando a pessoa traz uma revelação profética, não é palavra escrita, mas é uma palavra usada por alguém que Deus usa os seus servos para falar. Agora, existem na Bíblia o profeta prognóstico, aquele que ensina, aquele que traz um recado de Deus. Mas existe o profeta que traz a mensagem da palavra de Deus. Nós entendemos pela Bíblia, quando o profeta anuncia o reino de Deus, ele está falando de um futuro. Esse futuro é concernente à palavra de que Jesus ensinou. Nos últimos tempos haverá grandes terremotos. Então ele está falando da Bíblia. Amém, irmãos? Irmãs, preste muita atenção. Amém, gente? A dona Priscila vai sentar com a mamãe e ficar quietinha. Certo, dona Priscila? Palavra profecia, ela tem 2 sentidos. Biblicamente, falando aos homens, e a Bíblia. Profeta tem 2 tipos na Bíblia. O profeta que anuncia a palavra e o profeta que se prega a palavra. Amém, gente? Deu para entender? Deu para entender? E a palavra, segundo a Bíblia, ensina que a profecia, ela tem característica de quê? Edificar, exortar e consolar. Passar disso, irmão, é maligno. Segundo a Bíblia Sagrada. Passar disso, tem muita gente profetizando casamento, profetizando coisas que não precisa. Claro que eu creio que Deus pode fazer isso. Mas passou disso, não é do Espírito. Bom, então profecia é o primeiro dom que Paulo aos Romanos está escrevendo. E ele fala de profecia, mas falando em Coríntios sobre o profeta. Falando a mesma coisa. Mas Paulo ele diz aí também, em Romanos capítulo 6, versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. O que é ministério? É alguém que ministra, que tem o dom do ministério. O ministério é aquela pessoa que tem o dom de ministrar a palavra. Então Paulo está falando, olha, o dom que é gerado também pelo Espírito é aquele que ministra. Irmãos, e ninguém é ministro porque quer. Viu? Ah, quero ser ministro. Eu sei de um caso de uma pessoa que queria ser ministro. Por tudo quanto custo queria ser um ministro. Mas ele não tinha o dom de ministro. Conhecia a Bíblia muito bem, mas não tinha o dom. Mas queria ser ministro. Então eu estava conversando com um irmão sobre isso, tempo atrás. E ele foi para uma igreja
E lá na igreja, ele queria ser o ministro. Então ele falava assim, olha, eu tenho cargo X na igreja. E o pastor pegou e falou, não, você fica aí, a gente vai ver a sua vida. E ele não se contentou, foi para outra igreja. E lá, passado muito tempo, ele voltou. Agora eu sou presbítero na igreja. Mas ficou lá. E o pastor não deu oportunidade para ele de trabalho. Mas ele queria ser ministro. Ele saiu da igreja e foi embora. Passado um tempo ele voltou. Agora eu sou pastor. Aí o pastor falou assim, mas você não pode ser pastor. Você não tem condição. Então, amados, o que eu estou tentando ensinar para nós, nesta noite, que aquele que é ministro, ele tem um dom. Ele recebe um chamado de Deus para isso. Então eu lembro de uma passagem na Bíblia agora, que tinha um pessoal lá, que viu os apóstolos, pondo as mãos nas pessoas, e as pessoas recebiam o batismo com o Espírito Santo. E tinha um moço chamado Simão, que ele viu aquilo e ele ficou maravilhado. E ele desejou para si ter aquele dom. Mas ele tinha uma intenção diferente. Ele queria aquele dom para comercializar. E Paulo e Pedro, os homens lá dos apóstolos, falou duro com ele. Você não conhece o poder de Deus. Tem muita gente que quer ser ministro. Mas ser ministro é uma responsabilidade. Estava aqui ainda hoje orando, falando com o Pai. Senhor, eu sinto peso nas minhas costas. Dessa grande responsabilidade de ser ministro. Porque eu olho para a terra e vejo o quê? Problemas. Famílias com problema. Lares com problema. A sociedade com problema. E nós precisamos de ministros que encarem a sociedade e possam pegar essas vidas todas machucadas e levar ao trono de Deus, para que Ele possa abençoar. Ser ministro, irmão, não é para qualquer um. Antes de vir para cá, eu briguei muito com o Senhor. Eu falava, Jesus, como é difícil ser ministro. Mas aquele que tem o dom, Deus coloca ele lá e faz uma coisa, ele prova. Ele prova o ministro. E a Bíblia diz aqui, que aquele que deseja o ministério, que ministre. Irmão, aqui eu estou vendo um grupo de jovens. Não sei, quem sabe daqui nós vamos ver no futuro os pastores. Lembro há 10, 12 anos atrás, que eu desejei isso, ser um pregador da palavra. Eu falei, Jesus, eu quero, envia-me a mim. Passado 12 anos, Deus me colocou aqui nesta igreja. Mas Paulo diz, se é ministério, seja em ministrar. E é tão bom ministrar. Ministrar é bom. Mas uma coisa que é profundo, muitas vezes você ministra, você ensina a pessoa. Porque ministrar é você ensinar a pessoa. É apontar para ela um único caminho que aponta a verdade. Mas ela, muitas vezes, a pessoa não gosta, não aceita, se rebela, não aceita. Deus levantou Ezequiel e falou para Ezequiel, Ezequiel, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Ezequiel ficou de pé, e Deus falou com ele, agora eu estou te enviando a um lugar onde só tem pessoas rebeldes. Vai e prega a palavra, goste ele ou não, e anuncie o reino, porque eles são casa rebelde. Está lá em Ezequiel capítulo 1, versículo capítulo 2 e 3. Ezequiel foi pregar. Eles não aceitavam a palavra. Mas, amado, tem uma coisa, a palavra pode ser dura, pode ser com um termo macia, mas ela causa um efeito. Ou de uma maneira ou de outra ela causa um efeito. Um efeito negativo ou um efeito positivo. Porque a palavra sendo pregada, a palavra sendo ensinada, ela traz um respaldo na minha vida e na sua vida. Mas a Bíblia diz, aquele que ouve a palavra é o melhor. Porque o semeador, o que fez o semeador? Quem sabe? Quem sabe o que fez o semeador? Sabe, Valdecir? Semeou. E será que ele semeou só em terra fofa? Não, ele jogou a semente.
E ela caiu, terra boa, terra cheia de pedras, cheia de espinho e na beira do caminho. Não é isso que diz a Bíblia? Mas um grupo de sementes caiu numa boa terra e deu fruto. Então, amado, ser ministro não é brincadeira. Mas vamos continuar. E ele fala assim no outro dom, capítulo 7. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aqui está um segredo, irmão, que muitos ministros ainda não descobriu. Aquele que ensina, o que é que Paulo está dizendo aí, irmãs? Leia a Bíblia. O que é que está dizendo aí, Edna, na sua Bíblia? Haja dedicação. Haja dedicação. Aquele... Aleluia. Aquele que ensina, ele faz o quê? Quem sabe? Haja dedicação. Mas preste atenção. Você já viu um professor numa faculdade relaxado? Já viu, Roberto? Que não ensina, que não faz nada, não se prepara e vai lá dar aula. O professor, ele tem que ser o quê? Dedicado. E Paulo fala assim, que o dom de ensinar, aquele que tem o dom de ministrar, de ensinar, haja nele dedicação. Mas muitas vezes, amado, o que nós vemos, pessoas que falam assim, Deus vai me dar graça na hora, eu não preciso estudar a Bíblia, eu não preciso aprender outros livros, eu não preciso ler livros, eu só lendo a Bíblia já está bom. E Deus na hora lá, Deus vai me ensinar o que eu tenho que falar. Presta atenção, amados. Como que o Espírito Santo vai te ensinar se você não lê a Bíblia? Se você não tem dedicação no ensino? É difícil. Às vezes, quando eu vou me preparar para trazer uma mensagem na igreja, eu fico horas lá me preparando para trazer uma palavra para a igreja. Dedicação é muito importante para quem ensina. Vamos continuar. Ele fala no versículo 8. O que exorta, use esse dom em exortar. Versículo 8. O que é exortar? Quem pode me definir para mim essa palavra? Irmã Edna, pode definir para nós essa palavra? Lucélia? Roberto, pode discernir para nós? Exortar. O que é, presbítero Valdecir? É ensino. Você pode ver que ela continua na mesma linha. Ministrar, ensinar e exortar. Exortar quer dizer ensinar. Mas tem muita gente que interpreta essa palavra errado. Acha que exortar é falar duro, falar bravo. Hoje eu exortei o irmão lá. Quem já viu esse comentário? Hoje eu dei um exorta no irmão lá, que olha, sai de perto. Já viu isso? Falou bravo com o irmão, apontou o dedo na cara dele, eu exortei o irmão. Exortar é consequência também daquele que edifica, daquele que ensina. Isso que é exortação. Exortação é você trazer as palavras da Bíblia para ele aprender. Amém, gente? Amém, dona Ana? Deu para entender? Paulo continua dizendo. Aquele que exorta, use esse dom em exortar. Ele continua mais. E o que reparte, faça-o com essa palavra, deliberalidade. Aquele que reparte, faça espontâneo, né? Repartir. Aquele que contribui espontâneo. Aquele que dá com espontaneidade. É isso que Paulo está dizendo nesse dom. O que reparte, faça com
liberdade. Eu pergunto, será que nós estamos fazendo isso? Repartir com amor, com espontaneidade? Ou será que nós estamos fazendo um pouco na marra? Faça com amor. A Bíblia diz, aquele que dá, dá com alegria, não é? Quem contribui, contribui com amor. Não é obrigado ninguém contribuir, mas quem contribui, faça com amor. Aí ele continua falando também, mas o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. O que é presidir? O que é, Sônia, presidir? O que é, Roberto, presidir? Toninho? Administrar. Faça com muito cuidado. O que Paulo fala é para termos cuidado. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos errado. Mas temos que ter muito cuidado. E a palavra presidir, ela dá a ideia de administração e governo. Presidir, governar, tudo é a mesma coisa. Agora aqui uma coisa boa. O que exercita a misericórdia com alegria. O que é misericórdia, irmãos? Compaixão, tá sábio hoje, hein? O que é misericórdia, irmãos? As irmãs? É você sentir compaixão. Jesus falando aos seus discípulos, ele dizia que muitos dos fariseus, eles guardavam a lei, davam os dízimos até do cominho e do coentro, mas esqueciam uma coisa, esquecia a misericórdia. E Jesus, ele pega isso e conta uma história, e fala para eles assim, olha, vinha vindo um moço, numa trilha, e pegaram aquele moço, bateram nele, machucaram ele, roubaram as suas roupas e deixaram caído pelo chão. Jesus estava ensinando a respeito do amor. Aí passou um fariseu, olhou ele de longe e falou, nem quero pôr a mão. O fariseu é aquela pessoa que aponta o dedo. O fariseu é aquela pessoa que aponta o dedo e fala assim, ó, você tem defeito, eu não. O fariseu, irmão, é aquela pessoa que se julga melhor que os outros. Por isso ele não põe a mão em nada. E diz a história que o fariseu passou de largo e foi embora. Mas vinha vindo o levita. O levita é aquele homem que era consagrado por Deus da tribo de Levi, também passou por ali. Mas ele olhou aquele homem e falou, nem quero pôr a mão. E foi embora. Mas diz a história que passou um homem que vinha de Samaria, um samaritano, vinha vindo, passando por ali. Ele viu aquele moço todo ensanguentado, pegou aquele moço no colo, pôs no seu burrinho, no seu animal, e levou numa pensão e disse assim, cuida dele, e tudo que você estiver devendo, depois eu pago. Tudo que ele gastar, depois eu pago. Aí Jesus olha para aqueles discípulos, aquele grupo, e fala assim, qual deles amou mais? Aquele que fez isso, que pegou o burrinho e cuidou daquele homem. E Jesus falou assim, olha, é importante você ter misericórdia. Irmão, quantos de nós aqui, presta atenção, irmãs, quantos de nós aqui tem misericórdia? Dom de misericórdia. Você tem tido esse dom de misericórdia? Tem tido, irmãos? Muitas vezes nós queremos, sabe o quê? Os dons de língua, ministração, ser pastor, ser ministro, mas esquecemos que um dom muito importante é o dom de misericórdia. Porque o dom de misericórdia, irmão, é aquele que está lá o sujeito todo rasgado, todo arrebentado, todo sem condição nenhuma, você vai lá e tem compaixão daquela alma e pega na mão dela e ajuda ela. E nós precisamos
que a igreja comece a ter esse dom. Comece a buscar isso diante de Deus. Senhor, me dá um dom de misericórdia. Porque aquele que tem o dom de misericórdia, irmão, diz a Bíblia que ele deve fazer isso com alegria. E eu conheço muita gente com esse dom. A irmã Zilda, do Moreve, é uma pessoa que tem o dom de misericórdia. Irmão, quantas vezes chegava uma pessoa toda esfarrapada lá na porta da sua casa. Ela pegava, recolhia aquela pessoa, dava comida, bebida, alimento e ajudava ela. E amados, eu digo para nós, está faltando em nós buscar esse dom de misericórdia. Amém? Vamos buscar? Vamos, pastor. Bom, entrando em Romanos capítulo 9 e por diante, nós vamos ver outras coisas. Mas, lá em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, vamos estudar agora os dons. Efésios capítulo 4. Irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 11. E o 12. Versículo 11, melhor. E ele mesmo. Amém? Efésios capítulo 4. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, mestre, né? Doutores é mestre. Então lá em Efésios nós estamos vendo isso. 4, 5, 6 dons. Esses dons são dons ministeriais. E fala que ele mesmo, quem é ele mesmo? Jesus, Deus, o Espírito Santo, deu esses dons. E esses dons, irmãos, são, segundo no versículo 12, para o aperfeiçoamento da igreja. E nós vamos ver aí então. E você vai acompanhando esses mesmos dons que falta, ou que completa o de Coríntios capítulo 12 e o de Romanos capítulo 12. Vamos ver. Apóstolo. Lá em Coríntios também se fala do apóstolo. O que é o apóstolo? Quem sabe o que é apóstolo? Levanta a mão, quem sabe? Sabe, Valdecir? Hã? São os seguidores de Cristo. Priscila e Aline, sentem no banco. Apóstolo, o que é um apóstolo? Vamos entender essa palavra. Apóstolos, segundo a Bíblia, são aqueles homens que seguiram Jesus e se tornaram discípulos. Os apóstolos são pessoas que foram escolhidas por Cristo. Mas a palavra íntegra do apóstolo é aquele homem que foi chamado por Deus para ir levar alguma coisa, a palavra de Deus. Então, amados, nós temos hoje o apóstolo. E o apóstolo, segundo a Bíblia, Paulo, ele nunca andou com Jesus. Mas ele se referia como apóstolo. Ele falou assim, eu também sou apóstolo. Mas como isso? Vejam bem, o apóstolo era aquela pessoa que andou, que viu Jesus. E Paulo pôde também falar isso, porque ele na estrada de Damasco, Jesus apareceu para ele, e ele falou, eu também sou apóstolo, porque eu estive e vi Jesus. Amém? Deu para entender isso, irmãos? Agora vamos falar o outro. Profetas. A gente fala mesmo. Profeta é um dom do Espírito Santo. Agora fala também do evangelista. O que é evangelista? Eu durante muitos anos eu usei
a igreja me deu vamos dizer assim, essa responsabilidade pelo Espírito Santo de ser evangelista. E evangelista, irmão, o que é um evangelista, irmãs? Imagina, o que é evangelista? Irmã Maria, o evangelista, o que é evangelista, irmão? O evangelista é aquele que recebe um dom de Deus de evangelizar. Irmão, e como nós precisamos nessa última época que estamos vivendo de evangelista na igreja. Evangelista é aquele homem, aquela mulher que cria estratégia para evangelizar. O evangelista é aquele que gosta de pregar o evangelho. O evangelista, ele se preocupa com as almas. Ele não se preocupa em ficar só dentro da igreja. Ele se preocupa em levar o evangelho. E ele vai e prega o evangelho. Evangelista. Eu tenho orado, pedido a Deus para trazer evangelista para a igreja, irmãos. Mas nós temos evangelista por aí. Só despertar o dom que há em ti. Agora um outro dom que Paulo fala em Efésios é outros para pastores. Irmãos, nós vimos lá aquele que ministra, nós vimos lá aquele que ensina, nós vimos aquele que tem misericórdia, aquele que é evangelista, mas tem um aqui que recebe um dom, o dom de ser pastor. E Paulo fala lá em Romanos, nem todos são pastores. Porque se toda a igreja fosse pastores, como que seria então? Aí fica um pouco difícil. Todo mundo lá no púlpito, a igreja inteira lá, fica meio difícil, não fica? Mas existe o pastor. E o que é pastor? A gente poderia arrumar um monte de definição aqui para pastor. Mas pastor é aquele que cuida da igreja, que zela da igreja, que ama a igreja, que dedica a sua vida à igreja. Em outras palavras, é o cabeça da igreja. Claro que Cristo é o cabeça da igreja, mas o pastor é o anjo da igreja. E amados, ser pastor é uma responsabilidade terrível. Mas uma coisa que é importante, ser pastor também é alguém que tem muita dor de cabeça. E amados, segundo a Bíblia ensina, aquele que quer ser pastor, ele recebe, sabe o quê? A cruz de Jesus na sua vida. Recebe as bênçãos de Deus. Mas uma coisa boa, que tem muita gente que não obedece pastor. Mas aquele que obedece, recebe o galardão de Deus. Tem muita gente que não ama seu pastor. Mas aquele que ama o seu pastor, a Bíblia diz que recebe o galardão de Deus. O pastor é aquele que ora, que clama por você. Mas o que nós vemos hoje, no século XX, em muitas igrejas, homens que se rebelam contra seus pastores, mulheres que não aceitam o ensino dos seus pastores. Mas o pastor, amado, é aquele que um dia vai ter que dar conta de você, segundo a Bíblia Sagrada. E amados irmãos, e falando em pastor, o que nós podemos tirar de nós hoje? Olhe para trás. Se você está aqui na igreja hoje, porque alguém foi na sua casa, porque alguém te deu a mão, porque alguém amou você. E o pastor, amado, muitas vezes, ele é criticado, falam mal nas costas. Eu lembro de um episódio aqui, faz muito tempo isso. Um irmão chegou numa casa aqui em Jaú, e foi visitar um grupo de irmãos. E quando ele chegou lá, para sua surpresa, tinha um grupo reunido, falando mal do pastor. E ele defendeu o pastor. Ainda expulsaram ele de casa. Falou, sai daqui, vai embora daqui, aqui não é seu lugar.
Nós estamos querendo arrancar o pastor da igreja. E você vem contra. Sai daqui. Aconteceu em Jaú isso, irmão. E quantos de nós, ao invés de ajudar, dar a mão, estender, apoiar, incentivar, ver as dificuldades que o pastor passa, não, faz o contrário. Faz o contrário. Ao invés de orar pelo pastor, quantos de nós aqui tem orado por mim? Quantos, irmãos? Pastores, aquele que tem o dom de pastor, é a coisa mais difícil que tem. Não é fácil, mas é bom ser pastor. Eu tenho amado cada vez mais esse ministério. E tenho descoberto que ser pastor é receber a afronta do diabo. É receber muita coisa. Mas uma coisa é bom, é amar sem ser amado. E Paulo fala assim: quanto menos você me amar, mais eu estarei amando. Deixarei e gastarei minha vida por amor de vós. Paulo fala. E ser pastor é mais ou menos isso. É gastar e deixar gastar a vida por amor. Menos que ame. É interessante. Quer ver? Fazer uma pergunta. Muitos de vocês me amam como amigo. Quando eu dou a mão, estendo, ajudo, vocês me amam. Mas quando eu prego a verdade, aí não se aceita a palavra. E ser pastor, irmão, é pregar a palavra, é falar sério, é falar duro, é falar bonito, é falar bonzinho. Ser pastor é isso. Ah, mas o senhor está falando duro, o senhor está fazendo isso. Irmão, eu não escolhi ser pastor. Deus me escolheu. Eu estou aqui para isso. Amém? Amém, igreja? Um outro dom que Paulo fala aqui: mestre, doutor. Agora veja bem, dentro de uma igreja existe o quê? O evangelista, existe o professor, existe o diácono, o presbítero, existe tudo, mas precisa de um professor. E como é bom, irmão, nós levantarmos professores para ensinar. Porque é o professor que é bom para ensinar, ele é bom para ensinar. E glória a Deus por isso. As horas estão chegando. Dons ministeriais, quais são? Vamos, igreja? Quais são? Apóstolo, profetas, evangelista, pastores, mestres e que mais? Doutores, que é o mesmo mestre. Doutor, não é, quando você pensa em doutor, a Edna está acostumada com isso, né? Quando se fala de doutor, ela já sabe logo que é um médico, né? Mas não é o caso aqui. O doutor aqui é um mestre, é aquele que ensina a palavra. Aí nós vemos aí esses dons ministeriais. Amém, igreja? Amém? Deu para entender? Alguma dúvida? Dúvida, mana? Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler aí o versículo último. 12. Versículo 29, o 30 e o 31. Porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O que Paulo está ensinando aqui, que na igreja é um corpo, e nesse corpo tem diferentes dons, e todos devem possuir e ter e procurar esses dons. Mas ele fala, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Procure o melhor. Qual é? Será que é ser apóstolo? Será que é ser pastor? Será que é ser evangelista? Será que é ter o dom de profecia? Será que é aquele que tem o dom de visão? Qual é o melhor dom? Paulo, no capítulo 13, ele fala assim, eu vos mostrarei um caminho de sobremodo mais excelente.
Aí ele mostra o caminho. Capítulo 13. Aí ele vai falando, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, mas se eu não tiver amor, nada seria. E esse capítulo aqui é muito bonito, é muito rico, é muito maravilhoso. Mas, amado, eu quero dizer para nós, todos os dons são importantes na igreja. Todos. Mas se não tiver amor, de nada serve. Você pode ter o dom de profecia, o dom de curar, o dom da fé, o dom de repartir, o dom de socorro, o dom de milagre. Mas se não tiver amor, de nada serve. E o amor é a chave. E o amor é super importante. Ele supre as necessidades de cada um. Vamos buscar o melhor dom. Amém? Vamos buscar. E quem quer, recebe. Deus está pronto para abençoar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, que as mãos de Deus não estão encolhidas, mas ela está estendida para abençoar. Basta que você busque, amado. Busque os dons. Busque os dons. Se não fala em língua, Sônia, busca. Fala, Jesus, eu quero. Se não tem dom de visão, busca o dom de visão. E Deus vai dar. E Deus vai te dar. Porque Deus está pronto para abençoar. Deus tem me feito entender, amado, que Ele está querendo abençoar a igreja. Viu? Presta atenção aqui, igreja. Deus está querendo abençoar você. Mas precisa você buscar para que você receba. Amém? Amém, igreja? Semana que vem, nós estaremos falando sobre os frutos do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus nós estamos chegando ao final da campanha. Né? Parece que só tem 2 pessoas, 3 pessoas que realmente estão chegando aí. Semana que vem nós vamos ler. Na outra semana nós vamos ler a respeito disso aí. De quem ganhou as Bíblias. Amém, irmãos? Encerrado por agora.